E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos! Em um futuro nada impossível de acontecer no que sobrou da Terra depois de uma guerra nuclear catastrófica, vemos um homem chamado Max, que diz ser assombrado pelas pessoas que ele não conseguiu proteger e constantemente é caçado por saqueadores da estrada. Depois de uma pausa, ele logo tem que fugir novamente e não demora muito é capturado. Ele então é levado até um local onde cortam seus cabelos e barba. Também fazem nele uma tatuagem com informações sobre seu tipo sanguíneo e onde foi achado. Certo momento, porém, ele revida e tenta fugir do local, mas os homens que o capturaram o seguem. Max novamente é assombrado em sua mente porque ele diz não ter conseguido proteger e quase é pego. Ele continua correndo e chega na beira de uma grande queda. Então, para tentar fugir, ele pula e fica pendurado num gancho de um guindaste. Mas infelizmente não adianta nada e logo ele é pego novamente. Aquele local é conhecido como Cidadela, controlado e comandado por um homem já idoso perebento chamado Immortan Joe, o progenitor de todos aqueles outros homens de pele pálida, também conhecidos como Filhos de Guerra. Nesse local vivem outras milhares de pessoas, todas doentes e desfalecidas por conta da falta de água. Immortan Joe é quem tem o controle desse precioso líquido e todos o veneram por isso. Onde vez por outra ele libera as comportas de água do grande reservatório que ele tem para o povo, porém somente por alguns segundos e logo as fecha novamente. Nesse dia, alguns de seus filhos de guerra se preparam para irem a outro local conhecido como Vila Gasolina, onde pegarão mais combustível e armamentos. E para tal missão, liderando o comboio, ele mandou sua já bastante conhecida Imperatriz Furiosa, no qual já vinha tendo essa missão por várias vezes. Enquanto isso, Max está dentro de uma jaula amarrado, quando então um dos homens daquele lugar, que é como o médico deles, diz que tem um garoto de guerra perdendo sangue e pega o Max para doar para ele, pois ele é doador universal. Lá fora, o comboio segue para a missão. Porém, no meio do caminho, Furiosa parece planejar algo e logo desvia o trajeto. O comboio todo também logo muda a direção e o líder dos garotos de guerra vai questionar o motivo da mudança de rumo. Mas Furiosa somente diz que vão para leste agora. Então o líder, temendo perguntar muito, somente passa nova direção para os outros. Não demora muito e logo um dos filhos de Immortan Joe vê que Furiosa está indo para um outro lugar, e tudo sem conhecimento dele. Ele fica furioso ao ver isso e corre para um outro lugar onde algo fica guardado dentro de um cofre. Chegando lá, vê que o que ele guarda tão seguro não estava mais lá, que são suas jovens mulheres as que lhe servem para gerar filhos, chamadas de parideiras. Immortan Joe logo manda prepararem um comboio de guerra para irem atrás de Furiosa, que levou seu bem mais precioso. Nesse momento, sentado e recebendo o sangue de Max, está a Nux, um dos filhos de guerra de Immortan Joe, que vendo todo aquele movimento pergunta o que estava acontecendo, e logo sabendo do que se tratava, diz que também irá para a caçada. Já na estrada, vemos todo o aparato deles, onde além de tambores de guerra, uma guitarra opressora que solta chamas vai na frente para animar o comboio. Max, no meio de tudo isso, vai sendo levado na frente de um dos carros como uma bolsa de sangue e fica furioso com essa situação. E assim todos seguem atrás de Furiosa para recuperarem as mulheres de Immortan Joe. Furiosa, agora além de estar sendo caçada por ele, para piorar, são vistos por um outro tipo de saqueadores da estrada, chamados de pontudos, que vão com tudo para cima de Furiosa e seu comboio. Os filhos de Immortan Joe que estão com ela, ainda sem saberem dos planos de Furiosa, recebem as ordens dela para atacarem e se livrarem dos pontudos. Porém, mais à frente, uma armadilha. E quase que Furiosa cai nela com seu caminhão, no qual porém foi rápido o suficiente e se esquivou bem a tempo ao ver o carro da frente cair num buraco cheio de ferros pontiagudos. Os ataques contra Furiosa e seu comboio continuam, mas eles vão se livrando dos pontudos um a um. Quando de repente um caminhão todo equipado com uma parafernália esquisita aparece e se aproxima. Ao mesmo tempo disso, Immortan Joe com seus garotos de guerra também se aproximam. Nux em seu carro está mais próximo e vai para acabar primeiro com os pontudos. No meio de tudo isso, Max vai como um espantalho amarrado na frente do carro. O caminhão de parafernália se aproxima ao lado de Furiosa para atacá-la com uma grande serra. O ataque acontece, mas os garotos de guerra vão usando suas armas contra o caminhão. E nessa, Max quase perde a cabeça, mas por fim eles conseguem destruir aquela parafernália mortal. Um outro desafio, porém, logo surge. Uma imensa tempestade de areia com direito a raios e tudo está vindo na direção deles. O líder dos garotos de guerra no comboio de Furiosa ainda não sabia o que estava acontecendo e pergunta se ela não vai voltar. É aí que Nux com sua escopeta manda que ele saísse da frente para atirar contra Furiosa, que logo golpeia o garoto de guerra o jogando do caminhão para cima do carro de Nux, deixando ele com o pneu rasgado e ficando para trás. Nux pede para seu ajudante colocar Max na parte de trás para usá-lo como contrapeso e assim continuar mesmo com o pneu ruim. Ele faz isso, mas logo Max consegue se livrar dele e tenta pegar Nux, que se tranca dentro do carro. Quando então todos entram na tempestade, alguns são pegos por tornados e estraçalhados neles. Nux tenta se aproximar de Furiosa e tem um plano de se usar como um carro-bomba para pará-la, pois para esses garotos de guerra vale a pena morrer por qualquer causa que seja de Immortan Joe, pois eles o têm como um deus.
Max, percebendo a loucura do maluco, tenta desesperadamente agarrá-lo para impedi-lo. Então, assim que ele consegue acender um sinalizador para colocar no combustível derramado lá dentro, Max dá uma baita sorte da tampa do teto sair voando e ele assim consegue pegar na mão de Nux e impedi-lo. Mas Furiosa, que estava logo atrás, não perdoa e joga o caminhão para cima deles, fazendo o carro em pedaços enquanto eles voam caindo pela areia do deserto. Após a tempestade passar, Max acorda e está bem. Logo ele tenta se livrar da corrente que o prendia a Nux, mas falha em suas tentativas. Então, vendo que Immortan Joe com seus filhos de guerra vinham ao longe, decide sair logo dali levando Nux com ele nas costas mesmo. Depois de andar um pouco, por acaso ele encontra o caminhão de Furiosa. Logo ele vê ela com as mulheres que fugiram de Immortan Joe se refrescando com a água de uma mangueira. Então, com a arma apontada para elas, ele dá sinal que quer a mangueira e depois de beber um pouco, quer que uma outra venha com um corta-vergalhão para tirar as correntes dele. Tudo isso enquanto Immortan Joe vem ainda ao longe com seu exército de filhos. A mulher tenta cortar a corrente e, não conseguindo, Max se distrai por um instante e é atacado por Furiosa. Ela consegue tomar a arma dele, mas vê que não funcionava. Então começa uma luta corpo a corpo e as mulheres ajudam Furiosa. Nisso, sendo arrastado para lá e para cá, Nux acorda e, vendo Furiosa, tenta pegá-la na hora que ela iria pegar uma arma. Max puxa os dois para pegar a arma dela, mas Furiosa logo segue e consegue tomá-la dele, fazendo um disparo que quase o acerta no rosto. As mulheres tentam ajudar, puxando Nux, que tinha pego o pente de balas que caiu. Então, depois de uma certa luta, Furiosa por fim acaba sendo rendida por Max. Nesse momento então, todos percebem que Immortan Joe está cada vez mais perto. Max então se apressa e entra no caminhão, deixando todos para trás. Porém anda somente alguns metros e logo o caminhão para, devido a uma trava de segurança determinada por Furiosa, que esperando que isso acontecesse, logo já chega perto dele e fala para Max que se ele quiser ir para algum lugar só conseguirá se levá-las junto. Max então sem escolha aceita e segue em caminho para não serem pegos. Enquanto andam, Max vai tirando várias armas escondidas ali na cabine para não ser pego de surpresa por Furiosa. Nesse momento, Nux acorda e, vendo que eles ainda não estavam muito longe e não tinham pego ainda a velocidade, corre e, os alcançando, sobe no caminhão sem ser notado. Mais à frente, eles veem que um outro povo, o da Vila Gasolina em que Furiosa deveria ter ido inicialmente, está indo também atrás deles. Quando certo momento o caminhão começa a tremer como se estivesse arrastando algo. Max então desce para ver o que era, mas vai levando a bolsa cheia de armas de Furiosa. Chegando lá, ele vê que as rodas do último vagão estavam travadas devido a um cabo que foi desconectado, no qual logo podemos perceber que foi Nux para causar uma distração. Ele então logo consegue entrar na cabine e ataca Furiosa, mas as outras mulheres o seguram e impedem que Furiosa o eliminasse, pois sabiam que ele era só um garoto de guerra no final de sua meia-vida, sendo enganado por Immortan Joe. Elas o amarram e tentam convencê-lo disso, mas vendo que não seria, elas o lançam para fora do caminhão na estrada. E ele, logo se levantando, vai correndo em direção ao comboio de Immortan. Depois de atravessarem o deserto, Furiosa diz que tinha um acordo com um povo mais à frente para ter uma passagem segura por lá, mas não sabe mais se ainda estava valendo. Ela manda que todos se escondam e passa instruções para Max caso algo dê errado e eles precisem fugir. Chegando ao local marcado, Furiosa espera que alguém apareça. O acordo era ela entregar 3.000 litros de gasolina em troca deles bloquearem a passagem para que ninguém de Immortan Joe possam passar atrás delas. Porém, o líder do povo das motos diz que o combinado era que somente alguns carros fossem persegui-la, e não 3 comboios inteiros de guerra. Percebendo que não teria mais acordo, Furiosa dá o sinal para Max arrancar dali e se joga para trás do caminhão. Em seguida ela sobe de volta nele por baixo, enquanto, sem escolhas, o povo das motos detona os explosivos para deterem Immortan Joe e seu comboio, ou então eles também seriam mortos. Furiosa segue fugindo, mas os motoqueiros querem o combustível deles. Então uma perseguição acontece. Na parte obstruída pelas pedras, Immortan Joe tenta passar logo com seu caminhão monstro enquanto os outros ficam para irem removendo as pedras ou acharem outro caminho. Junto com eles está indo Nux, que foi encontrado no caminho e de saber sobre as mulheres que estão sendo levadas por Furiosa, que nesse momento está sendo atacada pelos motoqueiros. Eles dão um jeito de apagarem as chamas e começam a atacar de volta, conseguindo derrubar um por um. Quando então, depois de causar uma explosão do último vagão que acaba se desprendendo do caminhão, Immortan Joe se aproxima deles e aponta a arma para atingir Furiosa. Porém, bem na hora, uma das mulheres que fugiam dele, chamada Esplêndida, que é a sua preferida e estava grávida de mais um filho dele, se põe na frente e ele para na hora, exigindo que ela voltasse, pois o filho era dele. Nesse momento, então Furiosa dispara contra ele, mas um de seus garotos de guerra se põe bem na frente, o salvando. Nux tenta seu momento de glória, se oferecendo para entrar no caminhão, pois sabia como fazer isso sem ser visto e mataria Furiosa. Immortan Joe então lhe dá uma arma e lhe promete várias coisas se ele conseguir. Mas ao subir no caminhão ele se atrapalha e quase cai de cima dele. Immortan Joe, vendo isso, logo o chama de medíocre e vai ele mesmo tentar fazer algo, se pondo bem na frente do caminhão de Furiosa.
Eles quase conseguem arrancar o volante do caminhão, mas Esplêndida consegue cortar a corrente. Porém, agora sem o volante, eles estão indo para cima de algumas rochas, mas com uma chave inglesa, Furiosa com Max consegue desviar por pouco e Esplêndida quase é arrastada. Ela tenta voltar para dentro do caminhão, quando de repente a porta que ela estava se segurando se desprende e ela cai na estrada, sendo em seguida atropelada pelo caminhão de Immortan Joe, que a vendo já em cima tenta se desviar e acaba capotando seu veículo no processo. Dentro do caminhão, as outras mulheres gritam desesperadas por sua companheira, mas não havia mais o que fazer. Na estrada, Immortan Joe grita furioso com o corpo de sua preferida nos braços, ordenando que todos fossem atrás de Furiosa. Depois de um tempo rodando, Max pergunta a Furiosa onde fica esse tal lugar que elas tanto querem chegar, chamado de Vale Verde. Ela responde que ainda ficava uma noite de viagem a leste. Já à noite, eles chegam a um trecho cheio de lama e tem problemas com o atoleiro. Depois de conseguirem desatolar, Max vai colocando bombas no caminho para pegar o comboio de Immortan Joe que estava atrás dele somente há alguns minutos. Depois de explodirem alguns e Immortan Joe parar por conta disso, o chefe da vila, chamada Fazenda da Bala, segue logo em frente com seu veículo bem adaptado para aquele terreno, enquanto Max e as garotas estão sofrendo com o atoleiro do caminhão. O fazendeiro da Bala vai se aproximando enquanto efetua vários disparos para ver se consegue acertar algum no caminhão de Furiosa. Eles conseguem tirar um pouco o caminhão do atoleiro e descobrem que Nux ainda estava ali, porém agora estava disposto a ajudá-los. Max pega um rifle para acertar o fazendeiro, mas tendo somente 3 tiros e já errando 2, Furiosa pega e depois de mirar bem, acerta em cheio no refletor do carro, deixando o fazendeiro cego. Nux então tem a ideia de usarem um guincho numa árvore à frente para tirar o caminhão da lama, mas logo o fazendeiro louco enfaixa seus olhos e vem atirando para frente, quase acertando Max e as mulheres que se protegem como podem. Depois de conseguirem desatolar o caminhão e o colocarem numa parte seca, o radiador do motor está com problemas e esquenta demais. Então eles precisam esperar um pouco para que esfrie e assim possam continuar. Max então decide fazer algo para deter o carro que está perto de alcançá-los e segue com um galão de gasolina na mão, dizendo que se ele demorar para voltar, podem seguir sem ele. Furiosa, Nux e as garotas vão seguindo devagar em frente, sempre tendo que parar um pouco para resfriarem o motor como podem, quando então de repente vem uma explosão acontecer. Alguns instantes depois, vem Max chegar de volta com alguns suprimentos de munição e outras coisas úteis que conseguiu pegar do fazendeiro louco da Bala. Então logo eles continuam seguindo o caminho. Já no dia seguinte, eles param e veem ao longe um lugar, e Furiosa imagina ser o Vale Verde, no qual ela diz ter sido tirada de lá quando era criança. Se aproximando do ponto que viram ao longe, veem uma mulher em cima de uma velha torre gritando por ajuda, porém Max diz que aquilo era uma armadilha. Furiosa, parecendo saber de algo, desce dizendo para todos ficarem ali enquanto ela vai em direção à mulher que pedia ajuda. Furiosa então se identifica para a mulher como uma delas, no qual estava longe de casa já há muito tempo, mas que tinha conseguido voltar. Sem demora, a mulher da torre dá um sinal e várias motos se aproximam, revelando ser várias outras mulheres, porém já mais idosas. Todas vão ao encontro de Furiosa, a reconhecendo de fato como uma delas, lembrando de sua mãe. Furiosa então apresenta todos que vieram com ela e diz que está ansiosa para mostrar o lugar para eles. Porém as mulheres dizem que não tem mais uma casa, e que eles já tinham passado do que sobrou dela, dizendo que era aquele lugar pantanoso onde ficaram atolados. Elas explicam que a água lá ficou envenenada e tiveram que ir embora, sendo agora elas as únicas que restaram. Furiosa, com essa notícia, então fica desolada e grita de frustração misturada com tristeza por saber que seu lugar não existe mais. Já aquela noite, Furiosa fala para Max que tem um plano de unir-se com as mulheres que trouxe e as outras que encontraram ali para no dia seguinte seguirem em frente até onde dar, na esperança de encontrarem algum lugar que possam viver. Ela então oferece a ele a chance de ir junto com elas e uma moto abastecida com o que precisa para o caminho, mas Max recusa dizendo que prefere andar sozinho. Já no dia seguinte, todos então seguem em frente para um rumo desconhecido. Vendo eles ao longe está Max e pensativo decide fazer algo para ajudar a todos e tem uma ideia. Ele então segue Furiosa e os outros, os parando para falar sobre seu plano, que é na verdade voltar para a cidadela de onde vieram, pois lá é o único lugar onde há como ter vida, pois sabe que indo em frente só encontrarão lugares mortos sem vida por milhares de quilômetros. A ideia é aproveitar que a cidadela está praticamente desprotegida, passar novamente pelo desfiladeiro com o caminhão e depois explodi-lo para bloquear novamente a passagem atrás deles para que Immortan Joe não consiga segui-los. Meio receiosa com essa ideia, mas vendo que isso é a única coisa mais viável a se fazer, Furiosa com todos os outros decidem arriscar e logo colocam um plano em prática. Enquanto isso, Immortan Joe está parado em algum ponto do caminho, pois tinham perdido os rastros de Furiosa e os outros, quando de repente eles veem ao longe o caminhão dela voltando. E logo Immortan Joe entende o que Furiosa quer fazer, então se apressam para segui-los. Estando em uma boa distância, Max e os outros acreditam que seu plano possa dar certo. Porém a perseguição começa e não demora muito, logo Furiosa e os outros são alcançados.
O primeiro se aproxima, mas logo é tirado de combate. O caminhão de Furiosa, porém, tem um dos motores muito forçado e logo perde a velocidade, sendo facilmente alcançado. Max então pede a Nux para ele fazer alguns reparos enquanto vai tentar se livrar de seus perseguidores. Duas mulheres que estavam de moto conseguem parar um dos carros que se aproximava, mas logo são derrubadas e, não tendo chance, são mortas. Os carros se aproximam mais e conseguem prender ganchos no caminhão para detê-lo. Max então tenta cortar as correntes, porém enquanto ele corta, mais vão sendo lançadas. Quando então um caminhão se aproxima ao lado e atinge a cabine onde Furiosa e as outras mulheres estão. Mas logo o motorista é atingido e o carro vira, porém levando a porta da cabine de Furiosa. Max lá atrás enfim consegue quebrar a última corrente e com isso o carro que estava com ela perde o controle e colide com alguns outros. A perseguição continua e agora homens em grandes pêndulos vão invadindo por tudo que é lado. Max e as outras mulheres se esforçam bastante para se livrarem deles, onde em certo momento quase não conseguem. Uma das mulheres acaba sendo pega e levada de volta para o carro de Immortan Joe. Mais e mais capangas vão descendo para o caminhão e Max se recupera de um dos ataques, onde vendo que Furiosa estava em perigo corre para ajudá-la. Porém logo após se desequilibra e quase cai, sendo salvo por pouco por Furiosa e as outras mulheres que o agarram pelos pés. Quando então um capanga entra sorrateiramente na cabine e consegue ferir Furiosa com um punhal. Nux nesse momento por fim consegue reparar o motor e ganha mais potência para poder correr mais rápido, onde nesse momento já estavam sendo cercados por vários carros de Immortan Joe. Nux, vendo Max quase para cair, lhe dá uma ajudinha e o faz cair em cima do carro do dono da Vila Gasolina. Max então lança o motorista para fora e toma o caminhão, usando em seguida o chefão de lá como um escudo para se proteger dos tiros de Immortan Joe. Quando de repente o caminhão começa a explodir de trás para frente e Max tenta fugir de lá. Mas assim que ele sai é pego por um dos caras dos pêndulos enquanto o caminhão explode completamente atrás deles. Todos já estão chegando próximo ao desfiladeiro dos motoqueiros, quando então Immortan Joe se põe na frente de Furiosa para detê-la. Mas ela pede para Nux pegar o volante enquanto ela vai tentar tirar Immortan Joe do caminho. Max conseguiu sair do pêndulo em que estava e ataca o guitarrista louco enquanto todos correm freneticamente. Max consegue pular de volta para o caminhão de Furiosa enquanto o guitarrista louco não para de tocar por nada. Furiosa então consegue prejudicar um pouco o carro de Immortan Joe, mas logo o filho dele grandalhão sai para pegá-la. Então vendo que ela corria perigo, uma das mulheres pede para que ele a segurasse, fingindo que queria voltar. O grandalhão então tenta pegar as outras, mas nessa hora Max aparece para lutar contra ele, enquanto Furiosa sobe para o carro de Immortan com a ajuda da mulher que pediu para voltar. Max luta com o grandalhão enquanto Furiosa tenta atacar Immortan Joe, mas tem que lutar com outros antes. Nux, vendo a situação, dá uma forcinha, onde Max consegue derrubar o grandalhão enquanto Furiosa consegue chegar até Immortan Joe e arrancar sua máscara com uma corrente prendendo no pneu, assim enfim o matando e conseguindo tomar seu carro. Todas as mulheres então se movimentam para passarem para o carro dele agora. Uma vez que a última consegue passar, o grandalhão, que estava apenas desmaiado, se levanta para pegá-las. Mas Nux, vendo isso, freia de repente o caminhão e o impede. O grandalhão furioso então arranca o motor do caminhão e Nux, não vendo outra alternativa, se sacrifica para ajudar os outros a fugirem, fazendo o caminhão capotar e todos os outros atrás também, bloqueando assim a passagem para os demais. Já dentro do carro, Furiosa não está bem devido ao ferimento que levou e ter perdido muito sangue. Então Max, como um doador universal e tendo sangue infinito, faz uma rápida transfusão para ela na esperança de salvá-la. Depois de um tempo, eles conseguem enfim chegar de volta na cidadela, e lá mostram a todos o corpo de Immortan Joe. E com isso a multidão aclama Furiosa, que já estava bem melhor. O filme então termina com ele subindo no elevador enquanto Max vai embora no meio da multidão, olhando e meio que se despedindo de Furiosa, que agora irá comandar todo aquele lugar. Obrigado por assistir e se gostaram, por favor, deixem aquela força com seu like e sua inscrição aqui no canal para mais vídeos como este. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Fui!